Olá, tudo bem? Paula Cabreira, sou repórter do Jornal Nossa Cidade. A gente está recebendo hoje aqui na nossa redação o advogado criminalista Augusto Arruda Botelho, que é candidato a deputado federal e foi um grande destaque porque ele é um criminalista super famoso e ele foi um dos que primeiro foi contra a legalidade aí da Lava Jato. Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, é um prazer falar com vocês. Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho como o senhor entrou na política. Ele me pediu para falar com você, gente, mas eu não consigo. Então, como você entrou na política? Como eu entrei na política? Vamos lá. Política partidária mesmo, me filiar a um partido político, foi agora, ano passado. Mas eu tenho um trabalho ligado à política há mais de 20 anos, só que através do terceiro setor, através de uma série de organizações não governamentais que eu fundei, que eu dirigi, que eu presidi, que eu trabalhei nos últimos 22 anos. Então eu optei por fazer política através de organizações não governamentais, de ONGs, né, no terceiro setor. Política tradicional, assim, filiar a partido político, ser candidato, essa é a primeira vez. O que me fez fazer isso? Acho que principalmente o momento que o Brasil atravessa. O momento que o Brasil atravessa é extremamente importante, delicado, é preciso uma reconstrução do país em vários aspectos. E eu, como cidadão, como advogado, como pai, entendi que esse seria o momento de eu dar um passo a mais. E esse passo a mais, naturalmente, foi entrar para a política tradicional, para continuar defendendo e lutando pelas mesmas bandeiras que eu há 20 anos venho lutando, agora em outro campo, que é o Congresso Nacional. Vou voltar a falar sobre a Lava Jato, porque foi quando a gente ganhou, sempre foi muito notório o seu nome, mas foi quando ganhou a notoriedade aí da sua defesa a respeito de como deve ser feito a justiça. Claro. Né? A gente tem que ter esse papel aí de saber o que é legal e o que realmente não é. Claro. Então, como é que você se viu dentro desse... Bom, eu sou advogado criminalista, então trabalhar em grandes operações da Polícia Federal é meu dia a dia. Eu trabalhei em todas as grandes operações que a Polícia Federal teve nos últimos 15 anos. A Lava Jato seria mais uma delas. Acontece que a Lava Jato foi marcada desde o seu início, não por ilegalidades, que muitas vezes numa operação grande acontece, às vezes por erro, por um descuido, às vezes nem por má fé da autoridade, seja a autoridade policial, Ministério Público ou o próprio juiz. Irregularidades pontuais são, de certa forma, até comuns em grandes operações. Acontece que a Lava Jato ela fez diferente. Ela se utilizou de um método ilegal para investigar e para processar pessoas. E aqui é importante dizer o seguinte, o combate ao crime é essencial. É importantíssimo. O crime de corrupção, inclusive, precisa ser duramente combatido. Ninguém aqui está dizendo que não deve se combater crime, que deve se defender a impunidade. Muito pelo contrário, o combate ao crime, volto a dizer, é essencial. Só que a gente não pode combater um crime cometendo outro crime. A gente não pode combater o crime rasgando no meio a Constituição, rasgando no meio o Código de Processo Penal, e foi isso que a Lava Jato em muitos momentos fez. Eu, apesar de reconhecer os méritos da operação, e que méritos são esses? A Lava Jato descobriu um esquema de corrupção. Eu não negarei em momento nenhum isso. A Lava Jato recuperou bilhões para a sociedade, a Lava Jato prendeu, processou pessoas, algumas delas que precisavam dessa resposta. Só que, por um outro lado, ela por muitas vezes se utilizou de um método ilegal e manchou essa operação como um todo. Uma operação que só poderia ser motivo de aplausos, na verdade, ela representou um retrocesso muito grande e um perigo muito grande, porque eu volto a dizer, não há crime grave o suficiente que justifique o atropelo da lei para se combater esse crime. E quando o senhor fala disso, o senhor fala mais do Sérgio Moro? Todos. Ali, tanto que eles trabalhavam num conluio, né? E as conversas que a Vaza Jato mostrou para a gente conseguem demonstrar justamente como era a forma de agir deles, né? Eles se colocaram ali. E vamos pensar o seguinte, vamos pensar como é que funciona um processo judicial. Imagina um triângulo. O juiz fica aqui em cima, aqui embaixo você tem o Ministério Público e do outro lado a defesa. Equidistantes, né? Você estão ali, porque o Ministério Público e a defesa são partes do processo. O juiz fica lá em cima, nesse triângulo, afastado. O que aconteceu é que o juiz Sérgio Moro, ele desceu esse triângulo aqui e ficou do lado da acusação. Ele não pode, como ele não poderia ficar do lado da defesa. Quando a gente vê, por exemplo, o juiz Sérgio Moro indicando uma testemunha para o Ministério Público, dizendo vai lá atrás dessa testemunha, é ilegal. Agora você fala, mas não vi problema nisso. Pensa se fosse com a defesa. Imagine o ex-juiz Sérgio Moro ligando para mim, advogado da Lava Jato, falando, Augusto, é o seguinte, eu tenho uma testemunha que vai absolver o seu cliente. Liga para ela aí. Vocês entendem a gravidade disso? Então não pode agir dessa forma.
Em tese, a justiça precisa ser neutra para garantir a isonomia do processo. Completamente, porque qual é a imagem? Eu acho curioso quando eu vejo o Sérgio Moro falando, eu não vou imitar a voz dele, porque eu não consigo. Ele fica falando, é só uma formalidade, é um detalhe, anularam os processos no Supremo por causa de um detalhe. Detalhe, gente, vamos pensar assim, qual é a imagem que a gente tem da justiça? Como é que é aquela imagem? Qual é o símbolo da justiça? É uma balança, né? É a deusa da justiça. Ela fica com uma balança. E o que ela tem? Os olhos vendados. O que significa os olhos vendados? É justamente a imparcialidade. Isso é tão importante na justiça que o símbolo que a gente mais conhece da justiça, a balança com os olhos vendados, mostra isso. Aí vem um juiz falar que isso é um detalhe, que isso é uma formalidade, que isso é uma besteira. Besteira não. Isso é a coisa mais importante que a gente tem. Ser julgado por alguém que não escolhe lado. Julga de acordo com a lei, julga de acordo com a justiça, julga de acordo com a Constituição. Tudo que ele não fez. E Augusto, o que a gente pode esperar de você? Quais são os seus projetos em Brasília? Olha, não poderia ser diferente da minha luta e do meu trabalho nos últimos 20 anos, que é trabalhar o sistema de justiça. Eu defendo uma reforma do Poder Judiciário da seguinte forma. Como é que a gente vê a justiça hoje no Brasil? A justiça ela serve para quê? Para resolver conflito entre partes. Eu bati no carro do cara da frente, eu vou lá e processo o cara. O banco, eu estou devendo para o banco vai lá e me processa. Eu me separo, aí tem a guarda da criança, tem a pensão alimentícia. É óbvio que a justiça serve para isso, para resolver conflitos. Mas não é só isso. A justiça, ela tem que ser uma garantidora de acesso a direitos. O que significa dizer isso? Muitas vezes a gente vê candidatos, principalmente, falando precisa criar uma lei nova X, uma lei nova Y. A lei brasileira, em muitos aspectos, ela é boa. O que a gente precisa fazer é que a lei seja cumprida. A lei já garante direito à educação, direito à saúde, direito a transporte. A lei garante isso, a Constituição garante isso. A justiça ela tem que servir também para que uma população, principalmente mais vulnerável, carente, que tem seus direitos tirados todos os dias, possa acessar a justiça para garantir um direito que ela tem. Então, se meu filho não tem transporte para ir para a escola, a justiça tem que garantir esse transporte. Se eu não consigo um medicamento no SUS, a justiça tem que garantir isso. Só que para isso a gente precisa de uma justiça mais rápida. A justiça lenta, do jeito que é, não funciona. São muitos processos. Muitos processos. E, segundo lugar, a gente precisa de uma justiça mais acessível. Tem um dado que eu acho muito triste. A quantidade de ligações telefônicas que o 190, que é o número que a gente liga para a polícia, recebe, por exemplo, para falar, olha, eu não sei aqui como é que eu consigo medicamento para meu filho, tá sem água na minha casa. O que significa isso? A população, principalmente mais carente, não sabe nem que porta bater na hora de pedir um direito que ela tem. Porque o direito à saúde, o direito à educação, o direito ao medicamento está na lei, está na Constituição. Ela não tem que ligar para a polícia para perguntar onde é que ela tem que acessar esse direito dela. Então você precisa aproximar a justiça do povo, fazer com que a justiça seja mais rápida para que essa população possa garantir um direito que ela já tem. Meu grande desafio é fazer uma reforma do judiciário que trate principalmente desse problema da justiça lenta e longe do povo. Mas como é que é chegar lá, novato, primeiro mandato, e ter que convencer todo mundo nisso? Pô, eu convenço pessoas há 20 anos. Meu trabalho é convencer pessoas. Para mim isso vai ser fácil, viu? Ruim vai ser me localizar em Brasília, naquelas ruas que não tem esquina, não tem nada, eu vou ficar perdido ali. Mas convencer os outros, eu faço isso há 22 anos exatamente. Meu trabalho é discutir, é debater, é o que eu faço no dia a dia. Isso para mim é com o pé nas costas, não tem problema. Augusto, não tem como não te perguntar a respeito do Centrão. Você está vindo pelo PSB. A gente sabe que lá são muitos deputados, a gente tem bancadas realmente diferentes. Como é que fica essa argumentação dentro do partido, esse andamento aí da coisa? Bom, nós apoiamos, o PSB apoia a candidatura do presidente Lula. O que nós temos que fazer, e o meu desafio, e é um dos motivos também que me fez ser candidato, nós vamos ter uma bancada grande que consiga ainda compor, assim, gente... Eu não vejo problema nenhum, muito pelo contrário, a compor, a sentar na mesa, a discutir e abrir mão de uma coisa ou outra se a gente for pensar no futuro do Brasil, nas reformas que o Brasil precisa fazer. Essa divisão política partidária que só envolve rixa, briga, disputa de poder, ela só coloca o Brasil para trás. A gente tem que pensar para frente. Eu estou no PSB, eu apoio o governo Lula, apoio, mas se a gente tiver que sentar com o Centrão para fazer uma discussão de uma reforma importante que precisa fazer, tem que sentar. Tem que discutir. Por exemplo, vamos pensar, o governador Geraldo Alckmin sendo vice do Lula. Quem poderia imaginar que isso vai acontecer? Isso é uma prova e uma demonstração de maturidade, de vontade de mudar.
Porque nós precisamos mudar. E para mudar a gente precisa sentar numa mesma mesa e compor. Tem algumas pessoas que não sentam na mesa por divergências que vão além da política, divergência de caráter. A isso eu não vou abrir mão. Jamais. Não vou sentar na mesa com fascista, não vou sentar na mesa com pessoas que eu não tenho, que a diferença é muito mais do que política. Mas, tirando isso, a gente tem que sentar e compor, porque temos que reconstruir o Brasil em vários aspectos. Temos 33 milhões de pessoas passando fome. Esse é o grande desafio. O grande desafio é colocar comida na mesa do povo, é saber que uma pessoa, hoje, mais de 100 milhões de pessoas brasileiras, não sabem se vão comer a segunda refeição. Esse é o desafio. E esse desafio precisa de união. Você falou, Augusto, que não sentaria na mesa com o fascista. A gente está num momento de extremos na política, né? Infelizmente. A gente conversou aqui um pouco mais cedo com o governador Geraldo Alckmin e falava sobre essa diferença que caiu entre Lula e Bolsonaro, principalmente aqui no Sudeste. Sim. Então, assim, vai ser uma eleição novamente muito polarizada. Muito. Há uma grande possibilidade de que o Congresso seja novamente com bastante pessoas da extrema-direita. Sim, lá. Com certeza. Vai ser um desafio essa conversa? Vai ser um desafio essa conversa? Não, sabe por quê? Eu gostaria de acreditar realmente que a partir do momento que essa polarização ela diminui um pouco, as pessoas, ou pelo menos a imensa maioria delas, consigam olhar para o povo e com a necessidade que o povo tem de voltar a comer, de voltar a ter emprego, de voltar a poder comprar uma carnezinha assim para comer um churrasco, como o presidente Lula fala. E isso, gente, não tem ideologia. Não tem ideologia, dá para sentar e conversar. Eu espero que a gente consiga, depois de passar o que nós passamos nos últimos 4 anos, sentar numa mesa e que esses fascistas, que ainda não sejam, mas que consigam ter a consciência e dê um passo para trás e falem, não, vamos pensar na população agora, vamos pensar como é que a gente vai reconstruir o país, a educação desse país, como é que a gente vai reconstruir, a economia desse país. Eu tenho esperança, eu acredito bastante, eu tenho esperança e a gente montou um slogan para minha campanha que a gente tem direito a ser feliz. A gente tem direito a ser feliz. Sim, e o grande desafio, ainda que você tenha que compor com pessoas que não necessariamente você concorde, porque a gente tem o direito de reconstrução, o direito de ver uma população feliz, com comida no prato, com educação, com saúde, e para isso a gente tem que fazer uma união. Tem que fazer uma união. É isso que eu espero, e eu não espero encontrar resistência, sinceramente, porque eu acho que passado esse momento mais tenso da eleição, as pessoas vão colocar a mão na cabeça. Gente, vamos ver o que tem de gente em situação de rua, né? Meu escritório em São Paulo ali é bem no centro de São Paulo, ali, né? No centro financeiro, na Vila Paulista. É muito triste o que está acontecendo. É muita gente em situação de rua, é muita gente passando fome. Assim, não tem ideologia numa hora dessa. Você tem que sentar e conversar e tem que pensar como é que a gente vai resolver a imensa desigualdade que tem no país. Vou voltar um pouco para a gente falar sobre o Instituto de Direito de Defesa, né? É isso? É IDD? IDDD, tem um D a mais. O nome é ruim mesmo. Eu falei que o nome é ruim quando a gente fundou o IDDD há 22 anos atrás. Não me escutaram, mantiveram o nome, paciência agora. Me conta sobre esse trabalho, como ele é feito. Esse trabalho foi um dos primeiros trabalhos que eu me envolvi diretamente. Eu sou um dos fundadores do Instituto de Defesa do Direito de Defesa e nós somos hoje a maior organização que trabalha o sistema de justiça criminal no país. Somos quase 500 advogados voluntários no Brasil inteiro, que trabalham uma série de pautas, mas principalmente a importância do direito de defesa, que independentemente do crime que você está sendo acusado, você ser culpado ou inocente, você tem direito à defesa. Não dá para a gente escolher a lei e o código se a pessoa cometeu o crime A ou o crime B, se a pessoa é culpada ou inocente. A gente tem que garantir direito de todo mundo, porque na verdade a gente nunca defende uma pessoa, nunca defende o crime que essa pessoa cometeu, a gente defende o direito que ela tem. E o direito que ela tem é o meu, é de quem está nos ouvindo, é de todo mundo. Então é um trabalho muito, muito importante. A gente trabalha em causas gratuitamente, defendendo pessoas que não têm condição de contratar um advogado. Retiramos aí uma série de leis que poderiam prejudicar muito o direito de defesa. Então é uma organização que eu me orgulho muito de ter sido um dos fundadores, de fazer parte, continuar fazendo parte. Eu integro o conselho do DDD e temos aí dezenas de projetos dos mais variados, desde projetos educacionais, projetos dentro do sistema penitenciário, que é muito importante, projetos dentro do Poder Judiciário também. É uma organização muito, muito vasta que eu me orgulho muito de ter participado. Dentro dessa discussão, eu sei que não é o seu lugar de fala, deixemos claro, mas eu queria que você falasse, como criminalista, a gente sabe que negros têm realmente uma dificuldade muito maior, por exemplo, de conseguir realmente um bom advogado. A gente pode esperar alguma bandeira dentro disso? Com certeza, muito interessante a tua pergunta, porque é importante endereçar isso. Eu sou uma pessoa que há 20 anos luta contra o encarceramento em massa. O Brasil prende muito, mas ele prende sobretudo muito mal.
Somos 919 mil pessoas presas. Se a gente continuar nesse ritmo até o final do ano, a gente pode chegar a 1 milhão de pessoas presas e ninguém está se sentindo mais seguro. Eu não estou, você não está. A criminalidade não tem diminuído. E esse encarceramento em massa ataca quem? A população jovem, negra, periférica. Então eu, há 20 anos, combato esse encarceramento em massa através de uma série de atitudes, uma série de processos, uma série de iniciativas que eu tomei. Isso é uma pauta antirracista, isso é uma política antirracista. Então quando a gente fala que a gente simplesmente não pode não ser racista, a gente tem que ser antirracista, lutar contra o encarceramento em massa, que é o que eu faço há 20 anos, é uma política antirracista muito importante, porque o perfil do preso brasileiro é esse. É o jovem, negro, periférico, primário, preso por muitas vezes por crime sem violência. No estado de São Paulo, nós temos 39% dos homens e 61% das mulheres presas por uma lei de drogas, que é uma lei ultrapassada, ineficaz e que produz uma série de injustiças. Você vai falar 61% das mulheres, está entendendo o que é isso? Mais da metade das mulheres presas no estado de São Paulo estão presas em razão da lei de drogas. São grandes traficantes? Não. Evidente que não. São pequenas traficantes, usuárias de drogas ou mulheres são obrigadas a levar droga para dentro dos presídios porque seus companheiros estão presos. É o perfil da população carcerária feminina que a gente precisa. Eu defendo uma urgente reforma na lei de drogas. Isso para mim é prioridade número 0.0. Porque mudando alguns aspectos da lei de drogas, a gente vai corrigir esse número gigantesco de pessoas que estão desnecessariamente presas. E aí você faz com que a prisão não sirva para aquilo que ela deve servir, que é ressocializar. A gente está entregando para a sociedade pessoas piores. A gente prende e acha que está fazendo alguma coisa de bom, não está. A gente está entregando um jovem que foi preso, às vezes, uma pequena quantidade de droga, daqui a 2, 3 anos na rua, pior, devendo para a facção criminosa, e ele vai sair do presídio e vai fazer o quê? Voltar a delinquir, porque ele não tem condição nenhuma de conseguir emprego. Se o emprego está difícil para uma pessoa que não tem antecedentes criminais, imagine um egresso. Não vai conseguir. Então a gente está produzindo uma bola de neve, a gente acha que está fazendo uma coisa certa, estamos fazendo tudo de errado. Eu visitei mais de 100 presídios no Brasil inteiro, eu tenho um trabalho dentro do sistema penitenciário, dei aula em presídio há mais de 10 anos, eu posso garantir para você que está fazendo tudo de errado. Tudo. A gente está devolvendo para a sociedade pessoas piores. E a lei de drogas é uma das primeiras que causa esse impacto ruim e ela precisa de uma reforma urgente. E essa lei é uma lei federal? É uma lei federal, é uma lei que inclusive foi de autoria de partidos de esquerda, né? Foi durante o governo Dilma, então assim, isso aqui não tem ideologia, erram dos dois lados. É uma lei que precisa ser alterada, e aqui a gente podia falar de descriminalização, mas eu não vou nem tão além. Eu defendo a descriminalização sim, mas eu não vou nem tão além. Eu vou falar coisas mais possíveis serem feitas, porque eu sou, sabe, um cara muito pragmático. Eu vejo o problema, eu identifico o problema, eu quero resolver o problema. Eu gostaria de abraçar o mundo? Adoraria abraçar o mundo, mas não dá para abraçar o mundo. Então assim, vamos identificar o problema e resolver, é assim que eu funciono. Como deputado, a gente sabe que enviar verbas também é um trabalho bastante importante. A gente pode esperar do senhor alguma base específica? Como que... Com certeza, aqui, essa região toda é uma base específica minha, porque eu tive muito apoio, eu entendo as necessidades da região, eu tenho pessoas que foram candidatos, que eu sei que são lideranças políticas importantíssimas, que podem fazer um trabalho local muito real de mudança, de desenvolvimento, principalmente durante a pandemia. Todo mundo sofreu muito, né? Muito, mas algumas regiões sofreram mais. E algumas áreas do país sofreram mais. A educação, por exemplo, é algo, eu estava conversando aqui antes de vir para cá, o quanto a educação sofreu, porque é muito fácil falar para uma família, faz o ensino virtual, né, aula à distância. Você está pensando numa família ali, num bairro nobre de São Paulo, né, com 5 computadores, um Wi-Fi poderoso, só que essa não é a realidade. A realidade não é essa. Então a gente teve uma defasagem no ensino muito grande que a gente precisa recuperar. Então verba para educação é uma coisa assim que a gente tem que ser prioridade para recuperar o tempo perdido. A gente vai demorar, assim. Outra coisa que eu não faço é prometer saída a curto prazo. Coisa milagrosa. Não, assim, não tem nenhuma proposta milagrosa para você. Nenhuma, para nada. Todas as propostas que eu tenho, elas são propostas estruturais, tudo a longo prazo, que é o tipo de coisa que a política não faz, né? Olha, gente, tudo que eu estou propondo aqui, a gente vai demorar alguns anos para ter o resultado. Mas eu não vou enganar ninguém. Eu não vou propor algo, semana que vem vai resolver o problema, porque eu sei que não vai. Eu não vou enganar ninguém. Eu preciso terminar perguntando para você, porque você é advogado, claro, né? E a gente tem uma quantidade massiva de advogados, a gente sabe que é uma das profissões que mais formam, né? Só que
espera-se um aumento, desculpa, na representação federal. Uhum. A gente pode esperar alguma coisa específica para os advogados dentro disso? Não, várias. Eu tenho uma pauta toda voltada para a advocacia. Tenho projetos e propostas todas voltadas para a advocacia. Vou ser bem breve aqui te explicando o que é. Quando eu falo de uma justiça mais rápida, como é que eu quero transformar essa justiça numa justiça mais rápida? Com menos processo. Para ter menos processo, a gente tem que incentivar formas alternativas de solução de conflito, conciliação, mediação, arbitragem. Isso não desobriga a presença do advogado. Então, o que eu pretendo fazer? De forma muito prioritária, incentivar essas formas alternativas de solução de conflito para evitar que um monte de processo chegue na justiça, a gente consiga resolver o problema da população e, ao mesmo tempo, abrir um campo gigantesco para a advocacia. Porque essas formas alternativas de resolver conflito precisam ter a presença do advogado. Esse é um ponto principal. Outro ponto é frear uma série de projetos de lei que querem, de alguma forma, criminalizar a advocacia. Tem muito advogado que não sabe, mas tem pessoas no Congresso que são inimigos da advocacia. E agora, com o Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, Rosângela Moura e tantos, que odeiam a advocacia, odeiam a defesa, que eu sei, conheço o Sérgio Moro desde 2003. Gente, olha quantos anos faz. 2003. Ele odeia a advocacia. Tem projetos de lei, por exemplo, tentando criminalizar o recebimento de honorários. Então, além de projetos para defender a advocacia, eu tenho uma pauta muito grande de frear abusos contra a advocacia. O respeito à prerrogativa dos advogados é essencial. A gente precisa criminalizar mais ainda, porque precisa, sim, abusos cometidos contra advogados. Então, assim, eu sou advogado há 22 anos, E a gente é engraçado uma coisa, né? A gente tem bancada da bala, bancada do agro, bancada da Bíblia, bancada do meio ambiente. Tudo bem, bancada é importante ter, não tem bancada da advocacia. Não tem. Cadê a bancada da advocacia, gente? Vamos, gente, advogados e advogadas. Vamos formar uma bancada da advocacia para defender os nossos direitos. Precisa. Eu estou lá para defender, estarei lá com certeza. Para defender os advogados. A gente tem uma OAB bastante organizada para isso, né? Não, a OAB funciona super bem, mas eu quero ver uma representatividade no Congresso Nacional. Pô, temos que ter a bancada da advocacia, gente. Tá certo. Queria muito agradecer a sua presença presença aqui, Augusto, vocês que ficaram em casa assistindo com a gente. Aproveito para pedir para que você se inscreva no nosso canal para receber os nossos próximos vídeos. Obrigada. Obrigado a você pelo convite. Tchau, gente. Obrigado pela atenção.